Hello, my friends. We're going to have a nice time to talk about that famous test called FUVEST. I'm going to talk in Portuguese to make it easy, right? Vamos lá. É claro que sacanagem da dica da prova de inglês em inglês. Nós vamos falar aqui de algumas dicas importantes, né, nesse período de tempo para a segunda fase da FUVEST. Meu nome é Moacir, sou professor aqui da Poli. E é importante dividir essas dicas em duas partes, né? Algumas são mais técnicas e outras são mais correntes, mais conhecidas, mas também muito importantes para começar essa preparação para a segunda fase da FUVEST. Bom, essas dicas mais gerais, né, mais conhecidas, por exemplo, fonte dos textos, né? The Economist, Newsweek, Scientific American, New York Times. É importante dar uma lida, observar esses textos até o dia da prova, acompanhar essas atualidades, especificamente dando uma atenção a questões relacionadas à tecnologia, ciências, políticas, questões ambientais, relações de consumo, porque a FUVEST trabalha muito com esses temas mais amplos na segunda fase. Diferente de outros vestibulares que se dirigem a questões relacionadas a cinema e outros tipos de temas que são mais específicos. No caso da FUVEST é importante se ater a estas atualidades num sentido mais amplo, com uma certa incidência mais global. Em relação ainda a essas dicas mais práticas, é importante ficar atento com o vocabulário destes textos que você estará lendo, porque naturalmente, como os temas, não os textos, mas os temas se repetem, é bem provável que você esteja experimentado, né, um pouco já treinado no vocabulário para ter uma certa facilidade com a leitura. Bom, chegamos. Daqui para frente a gente começa a falar mais tecnicamente. Quando se fala de leitura, e ainda agora já entrando no mérito da prova, geralmente duas questões dissertativas. O que ocorre com essas duas questões? A gente pode fazer uma divisão. A primeira questão tem sempre uma característica mais de leitura, propriamente dita. Ou seja, cobra a leitura de informações, a gente pode entender como uma pergunta referencial. Você consegue resolver, decidir a questão na localização de informações, com a canetinha lá grifando, geralmente funciona dessa forma. A segunda pergunta geralmente é mais de cunho compreensivo, ou seja, mais global, inferencial, onde você deve mostrar uma compreensão extensiva daquilo que é do texto. Importante ficar atento. A primeira geralmente é mais fácil, a segunda um pouquinho mais difícil. Então responda primeiro a primeira questão. O jeito de manifestar a resposta também é fundamental. Do jeito que está na pergunta. A pergunta geralmente é: o que o autor disse? Então responda: o autor disse, e elenque as informações que você achou no texto. Na segunda pergunta: quais são as consequências desta fala do autor? Bom, quais são as consequências? Aí você precisa ter uma compreensão, né, global do texto, dos parágrafos, ok? Bom, de resto, o que nós temos? Ficar atento com palavras, com números, com informações que muitas vezes o avaliador usa para enganar. E é isso. Boa sorte, boa prova.